Já imaginou ter um parque de diversões no quintal, um zoológico particular e uma estação de trem só sua? Algumas das pessoas mais ricas do mundo não só imaginaram, como construíram essas mansões insanas. Mas o que acontece quando tudo dá errado? Quando até as casas mais luxuosas se tornam um problema tão grande que ninguém quer comprá-las nem de graça? Essas mansões já pertenceram a lendas como Michael Jackson, Britney Spears e até Mel Gibson. Palácios modernos com mais quartos do que um hotel, cinemas particulares, quadras de basquete gigantescas e hoje, simplesmente esquecidos, cobertos de poeira, com piscinas virando pântanos e jardins engolidos pelo mato. Algumas são tão caras de manter que parecem sugar dinheiro. Outras têm histórias tão bizarras que assustam qualquer possível comprador. O mais chocante, os donos dessas casas tentaram de tudo para se livrar delas. Cortaram os preços pela metade, ofereceram a compradores milionários. Mas ninguém quis. E depois de conhecer o que realmente aconteceu nesses lugares, talvez você também pense duas vezes antes de querer um palácio desses. E para começar essa jornada por essas mansões malditas, nada melhor do que uma das casas mais icônicas de todos os tempos. Um lugar que não era apenas uma casa, mas um universo próprio, um refúgio tão extravagante que redefiniu o conceito de luxo excêntrico. Bem-vindo ao Neverland Ranch, o reino perdido de Michael Jackson. Imagine um lugar onde a realidade parece um sonho, um parque de diversões particular, um cinema só para convidados, uma estação de trem que atravessa jardins impecáveis e um zoológico repleto de animais exóticos. Tudo isso dentro de uma única propriedade. Isso era o Neverland Ranch, a casa de Michael Jackson. Mas hoje, o que um dia foi um dos lugares mais mágicos do mundo está completamente abandonado. O rancho de 2.700 acres foi projetado para ser um verdadeiro paraíso particular. Era um reflexo da personalidade excêntrica do rei do pop, um lugar onde ele poderia escapar da realidade e viver sua fantasia. O problema? Fantasias custam caro, e manter Neverland era um pesadelo financeiro. Depois da morte de Michael Jackson em 2009, a propriedade começou a perder seu brilho. O parque de diversões foi desmontado, os jardins ficaram cobertos pelo mato e os antigos recintos dos animais foram esvaziados. O lugar ficou praticamente congelado no tempo, uma lembrança silenciosa de uma era que já passou. Mesmo com o preço reduzido drasticamente de 100 milhões de dólares para apenas 31 milhões, ninguém quis comprá-lo. Nem fãs, nem investidores, nem colecionadores de memorabilia. Simplesmente ninguém. E aqui está o detalhe, que torna tudo ainda mais absurdo. Só para manter a grama cortada e a estrutura minimamente funcionando, os custos mensais ultrapassam 50 mil dólares. Isso significa que, mesmo sem ninguém morando lá, o lugar continua devorando dinheiro. Se um parque de diversões particular não foi suficiente para atrair compradores, talvez uma mansão com jaulas de tigres no quintal tenha mais sorte. Bem-vindo à casa de Mike Tyson, um verdadeiro palácio, onde luxo e excentricidade andavam lado a lado. Se Neverland era um mundo mágico, a casa de Mike Tyson era um império de pura extravagância. Aqui, luxo e exagero não tinham limites. O boxeador, conhecido tanto por seus nocautes brutais quanto pelo seu estilo de vida excêntrico, criou uma mansão que parecia saída de um filme. Torneiras de ouro, um ginásio gigantesco, uma piscina tão grande que poderia ser confundida com um lago. E, é claro, jaulas de tigres no quintal. Sim, ele realmente tinha tigres de estimação. Mas, assim como aconteceu com Neverland, esse castelo moderno não resistiu ao tempo. Quando Tyson entrou em uma crise financeira, a mansão se tornou um problema enorme. Sem dinheiro para manter o lugar, a decadência começou. Hoje, as quadras de tênis
estão cobertas de folhas. A piscina ficou verde como um pântano e os portões dourados agora estão enferrujados. O preço despencou de 7,5 milhões para 1,3 milhão de dólares. E mesmo assim, ninguém quis comprá-la. E nem adianta pensar que é um bom negócio. A casa não só está deteriorada, como os custos para restaurá-la são absurdos. Quando até os tigres decidiram ir embora, ficou claro que esse lugar já tinha passado do ponto de recuperação. Agora, se você acha que uma mansão cheia de jaulas de tigres já é absurda, espere até ver a casa dos 50 Cent. Um verdadeiro império que tinha absolutamente tudo, menos compradores. Se a casa de Mike Tyson parecia um zoológico de luxo, a mansão de 50 Cent era praticamente um resort particular. Com 50 mil metros quadrados, 21 quartos, 25 banheiros, quadras esportivas, um estúdio de gravação e até uma boate dentro da própria casa, esse lugar era um verdadeiro monumento ao exagero. Era o tipo de casa que parecia projetada para festas sem fim, um espaço onde o luxo não tinha limites. Mas havia um pequeno detalhe: ninguém queria essa mansão. 50 Cent comprou a propriedade por 4,1 milhões de dólares. Tentou vendê-la por 2,9 milhões e nada. Nem mesmo com o preço reduzido pela metade, alguém se interessou. E o motivo? Manter essa casa é um verdadeiro pesadelo financeiro. Só o custo do aquecimento no inverno é maior do que muitas pessoas pagam de aluguel no ano inteiro. Imagine uma casa tão grande que só para caminhar por todos os cômodos levaria mais de 1 hora. Agora, pense no valor das contas de luz, na quantidade de funcionários necessários para manter tudo funcionando. O custo de viver nesse palácio era tão absurdo que ninguém quis encarar. E se as contas monstruosas já assustam compradores, que tal uma casa onde o problema não é dinheiro, mas fantasmas? Porque ao contrário da mansão de 50 Cent, a casa de Nicolas Cage não ficou vazia apenas por ser cara, mas porque ninguém queria morar com seus novos inquilinos. Nicolas Cage sempre teve um gosto peculiar para imóveis, mas essa escolha foi longe demais. A mansão assombrada de Nova Orleans, construída em 1832, já era famosa por suas histórias aterrorizantes muito antes de o ator comprá-la. Na época, Cage achou que seria interessante possuir um dos lugares mais assustadores da América. Mas, assim como todo mundo que morou lá antes dele, ele não ficou por muito tempo. A casa tem uma história sombria. Dizem que ali vivia uma mulher chamada Madame Lalaurie, que ficou conhecida por seus atos de crueldade inimagináveis. Durante décadas, moradores relataram gritos vindo dos corredores, objetos se movendo sozinhos, portas batendo no meio da noite e até sombras misteriosas vagando pelos cômodos. Não demorou muito para que Nicolas Cage percebesse que, por mais que gostasse de filmes de terror, viver dentro de um era outra história. A mansão foi rapidamente colocada à venda, mas ninguém se atreveu a comprá-la. A essa altura, o local já tinha se tornado um ponto obrigatório para caçadores de fantasmas e programas de investigação paranormal, o que só aumentou a fama sombria do lugar. Mas se viver com fantasmas não parece muito atrativo, talvez uma mansão digna de uma princesa pop seja uma opção melhor, ou pelo menos deveria ser, porque assim como a casa de Cage, a mansão de Britney Spears também se tornou um problema que ninguém quer resolver. Britney Spears cresceu sob os holofotes e, quando finalmente pôde comprar sua própria mansão, fez questão de transformar o lugar em um castelo de conto de fadas. E não é força de expressão. Sua propriedade em Louisiana parecia um cenário da Disney, com torres arredondadas, salões gigantes e jardins perfeitos. No interior, havia um estúdio de dança particular, uma sala de jogos
com todos os videogames imagináveis e até um cinema privado. Era o lugar ideal para uma estrela pop. Mas, assim como seu castelo dos sonhos, a vida de Britney Spears também passou por turbulências. Com o tempo, a mansão foi abandonada e os sinais de decadência não demoraram a aparecer. Os jardins ficaram cobertos por mato. A grande fonte na entrada secou e a casa, que antes era símbolo de glamour, agora parece um cenário de filme pós-apocalíptico. O mais curioso é que, mesmo sendo a cidade natal de Britney, ninguém quer a casa. O custo de manutenção é absurdamente alto e os poucos interessados que surgiram acabaram desistindo ao ver o estado da propriedade. Parece que, junto com sua fama, a mansão também entrou em uma fase de reclusão. Mas se a casa de Britney já parece um castelo perdido no tempo, o próximo imóvel não é apenas um sonho. É um verdadeiro paraíso tropical. A propriedade de Mel Gibson, na Costa Rica, tinha tudo para ser o refúgio perfeito, mas acabou virando um problema gigantesco. Se existe um lugar que realmente poderia ser chamado de paraíso particular, esse lugar era a propriedade de Mel Gibson na Costa Rica. Diferente das mansões exageradas e urbanas dos outros famosos, essa casa era um verdadeiro refúgio na natureza. Cercada por florestas tropicais, praias de areias brancas e vistas panorâmicas do oceano, era um pedaço de mundo onde qualquer pessoa gostaria de se perder. E Mel Gibson não economizou nos detalhes. A propriedade tinha 7 casas espalhadas pelo terreno, todas conectadas por caminhos de pedra que serpenteavam entre jardins exuberantes. 3 piscinas, trilhas privadas e até um santuário de macacos bem ao lado. Isso mesmo, não eram só pássaros exóticos e coqueiros balançando ao vento. Aqui os moradores incluíam macacos brincando nas árvores enquanto o café da manhã era servido. Mas mesmo sendo uma das casas mais bonitas da lista, ela se tornou um pesadelo logístico. Manter um lugar desses exigia uma equipe de pelo menos 20 funcionários, só para manter as piscinas limpas, as trilhas cuidadas e a estrutura funcionando. Sem contar que a umidade do clima tropical exigia reparos constantes. E não importa o quão rica uma pessoa seja, poucos estão dispostos a gastar uma fortuna apenas para manter uma casa de férias. Mesmo reduzindo drasticamente o preço, ninguém quis comprar. E assim, o que deveria ser um refúgio de paz acabou se tornando mais um exemplo de luxo, impossível de sustentar. Mas se você acha que manter uma casa na floresta tropical já é complicado, espere até ver o que aconteceu com a lendária Jackie Collins e sua mansão em Beverly Hills. Jackie Collins viveu no mundo do luxo, e sua casa em Beverly Hills refletia isso, como uma das escritoras mais bem-sucedidas de romances sobre a alta sociedade. Ela criou um império literário detalhando a vida dos ricos e famosos. Então, faz sentido que sua própria mansão parecesse um cenário saído de um de seus livros. Com 20 mil metros quadrados, a casa era um verdadeiro museu do glamour. Uma sala inteira só para expor arte, um cinema particular que comportava 100 pessoas e um ginásio maior do que muitas academias profissionais. E para completar a cena de um verdadeiro conto de Hollywood, uma biblioteca recheada com livros raros e valiosos. Era o tipo de casa que transbordava riqueza em cada canto. Mas o problema do luxo extremo sempre aparece. O custo para manter tudo isso era tão alto que poucos estavam dispostos a arcar com essa responsabilidade. Mesmo situada em uma das áreas mais caras de Beverly Hills, ninguém queria comprá-la. A casa ficou anos no mercado, intocada, enquanto seu valor diminuía lentamente. É curioso pensar que uma escritora que construiu sua carreira detalhando a vida de milionários acabou deixando para trás uma mansão que ninguém quis viver. Mas se essa casa já parecia difícil de vender, espere até ouvir
sobre a propriedade de Whitney Houston, que ficou vazia por anos, mesmo sendo parte da história da música. Whitney Houston tinha uma voz capaz de preencher estádios inteiros, mas sua mansão em Nova Jersey ficou silenciosa por anos. Durante sua carreira brilhante, essa casa foi o lugar onde ela compôs alguns de seus maiores sucessos. Mais do que apenas uma residência, era um pedaço da história da música, um lugar onde hits eram criados e onde momentos inesquecíveis aconteceram. Com 5 acres de terra, a propriedade tinha tudo o que uma estrela do seu nível poderia desejar: um estúdio de gravação particular, uma piscina coberta cercada por colunas elegantes, uma sala de jogos digna de um cassino e até um salão de beleza dentro da casa. Era o refúgio perfeito para alguém que precisava de privacidade, longe dos flashes e da loucura da indústria musical. Mas, depois da morte de Whitney, em 2012, a mansão ficou esquecida. Tentaram vendê-la várias vezes, reduziram o preço, tentaram transformar o lugar em um ponto de homenagem, mas nada funcionou. Com o tempo, o mato tomou conta do jardim, os móveis foram retirados e os corredores ficaram vazios. Mesmo sendo um local icônico para os fãs, ninguém quis comprá-la. É estranho pensar que um dos maiores nomes da música teve sua casa transformada em um fantasma do passado. Mas, se uma mansão cheia de história já não atrai compradores, imagine um rancho de mais de 100 acres no meio do nada. Porque esse foi exatamente o problema de David Letterman e sua imensa propriedade. David Letterman sempre foi um nome de peso na televisão americana, mas quando decidiu construir seu refúgio perfeito, ele foi longe demais, literalmente. Seu rancho de 108 acres em Montana era um verdadeiro santuário isolado, projetado para ser um retiro longe do caos de Hollywood, com um lago particular, trilhas para caminhadas e uma vista de tirar o fôlego das montanhas. Parecia o cenário de um cartão postal. Mas aqui está o problema. Ninguém quer um cartão postal que exija trabalho constante para ser mantido. A casa principal era uma estrutura gigante de madeira rústica, ao estilo das cabanas luxuosas das montanhas rochosas. Além disso, havia 6 chalés menores, espalhados pela propriedade, além de um celeiro gigantesco que mais parecia um showroom de carros de luxo. Tudo isso cercado por quilômetros de natureza intocada. E embora o isolamento fosse parte do charme, também era o maior problema. O rancho ficou anos no mercado sem encontrar um comprador, porque poucos milionários estão dispostos a viver horas de distância de qualquer cidade grande, e os que estão preferem construir suas próprias mansões do zero. Mesmo com todas as vantagens, o preço caiu e caiu, e o rancho continuou ali, perdido no meio das montanhas. Agora, se o problema de David Letterman foi o isolamento, o próximo caso é completamente o oposto. A mansão de Madonna ficava em um dos endereços mais exclusivos do mundo. Mas mesmo assim, ninguém quis. Como isso é possível? Vamos descobrir. Madonna sempre foi sinônimo de extravagância, e sua mansão em Hidden Hills refletia exatamente isso, localizada em uma das áreas mais exclusivas da Califórnia. Essa propriedade tinha tudo o que uma rainha do pop poderia desejar: um cinema particular, um estúdio de dança profissional, uma adega com espaço para 10.000 garrafas de vinho e uma quadra de tênis que se transformava em pista de dança com o apertar de um botão. Mas mesmo com todo esse luxo e tecnologia, ninguém quis essa casa. O motivo? O custo de manter um lugar assim era simplesmente impraticável. A piscina, por exemplo, tinha o formato da icônica letra M, mas apenas para mantê-la funcionando, as contas de água e energia eram exorbitantes. O jardim, que parecia um parque de tão grande, precisava de uma equipe inteira de jardineiros para permanecer impecável. Madonna tentou vender a mansão por anos,
Mas conforme o tempo passava e a casa ficava cada vez mais cara de manter, o preço de venda foi caindo drasticamente. Mesmo em um dos bairros mais cobiçados do mundo, a casa se tornou um peso em vez de um privilégio. E assim, chegamos ao fim dessa jornada por as mansões mais impressionantes e problemáticas do mundo. Casas que um dia foram símbolos de status e riqueza, mas que acabaram esquecidas, consumidas pelo tempo, pelos custos absurdos ou simplesmente por sua extravagância impossível de manter. Mas agora vem a pergunta: se você pudesse escolher uma dessas casas para viver, de graça, você aceitaria? Ou prefere algo mais simples, sem preocupações? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como essa. Nos vemos no próximo vídeo.